Rito comum no Código de Processo Civil. Nosso encontro de hoje será sobre a fase postulatória. Você conhece? Se não conhece, ouça esse vídeo. Nele eu vou explicar o que é essa fase postulatória. Meu nome é Reinaldo Araújo, advogado e professor. Vamos ao nosso encontro? Então vamos lá. Fase postulatória, em regra, no Código de Processo Civil, ele vai estar do artigo 319 até o artigo 343. Claro, um pouquinho mais à frente, mas sobre as peças em particular, porque outras vão estar um pouquinho espalhadas dentro do Código de Processo Civil. Mas vamos lá. O que compreende uma fase postulatória, professor? Fase postulatória, como o próprio nome diz, é uma fase que você postula algo em juízo. E o ato de postular algo em juízo não significa que é só o autor. O réu também tem. Ou, trocando de nome, o requerente e o requerido. O que isso daí acontece? Então é o momento ao qual, primeiro, se inicia com a petição inicial, e muitos pensam que termina com a resposta do réu. Mas não. Vamos entender? Vamos lá. Eu faço uma petição inicial, distribuo ela, vai para o juízo. O juiz vai fazer o juízo de conhecimento dessa inicial, porque dependendo como for, ele pode ir lá na regra do artigo 321 e determinar ao autor que ele emende a petição inicial. Então, com isso, o que significa dizer? Então, a fase postulatória para o autor é uma inicial, depois o juiz vai determinar a citação e intimação do réu, que pode ser por uma audiência de conciliação, ou dependendo da matéria, pode ser diretamente para apresentar a resposta. Vai depender do direito, né? Se é um direito disponível ou indisponível, né? Para ter uma audiência de conciliação. Mas audiência de conciliação é um tema mais para frente. Outra hora nós vamos discutir sobre ele. Mas veja, a inicial abriu vista à parte contrária, tão famoso artigo 335 do Código de Processo Civil, que uma das peças é contestação. Mas, professor, por que você falou resposta do réu e não defesa? Porque nem sempre o réu poderá oferecer somente defesa. Veja o artigo 343 do Código de Processo. É reconvenção. Reconvenção, a natureza jurídica é de ação judicial e não de defesa. Então, uma dica. Eu não colocaria numa petição inicial, por exemplo, o réu apresentar defesa, mas sim para ele apresentar resposta. Fica uma coisa mais completa. Até foi tema de pergunta de uma prova de OAB uma vez, sabia? Então veja. Mas, professor, mas além de uma contestação, uma reconvenção, tem mais alguma coisa que ele pode oferecer como meio de resposta? Tem. Tem vários atos que ele pode fazer como meio de resposta que não é defesa e ele não é também uma reconvenção. Tem desmembramento de processo litisconsorcial no multitudinário. Tem que ele não quer participar de uma audiência de conciliação. Ele pode não fazer nada e dar uma revelia. Ele pode só contestar. Ele pode só oferecer reconvenção. Ele pode entrar num ponto e atacar o impedimento e a suspeição do juízo. E ele pode também fazer o reconhecimento jurídico do pedido do autor. Então veja, além disso, tem vários outros atos ainda que ele pode praticar, viu? Então, por isso que é melhor você, num estudo, você compreender quais são os meios de resposta. Mas veja, não vou explicar sobre isso, porque isso daí é um tema para um próximo encontro. Hoje é tão somente a fase postulatória. Então, veja, fase postulatória, então, para o autor, uma inicial. Vamos imaginar que o réu seria uma contestação. Se ele contestar, volta para o autor para impugnar a contestação. Mas veja, e se o réu, além de contestar, ele reconvir? Então ele deixa de ser réu para virar autor. Com isso ele ganha um nome como reconvinte e o autor ele vira réu que ele vira reconvindo. Então nesse ponto como ficaria uma fase postulatória? Inicial contestação impugnou, reconvenção contestou e o reconvinte, ora que antigamente ele era réu, ele vai fazer a impugnação de uma contestação. Mas você sabia que cabe reconvenção da reconvenção? Então veja, essa é uma fase postulatória, onde as partes estão pedindo ao juízo. Nesse ponto, o juiz só fez uma análise inicial sobre a petição inicial se ela preencheu os requisitos para sua admissibilidade. Agora, terminou essa fase, aí que o juiz, num outro momento, vai analisar o processo como um todo. Só que aí já temos para outro encontro, que é a fase saneadora. Então, a fase postulatória, em resumo, é a fase onde as partes postulam seus pedidos em juízo. Você sabia disso? Se você ainda é estudante e ainda não viu, acompanhe esta série para você aprender sobre essas fases do rito sobre o processo comum.
ou seja, o rito ordinário. Com mais à frente, vamos tratar sobre outros assuntos, inclusive sobre petição inicial, contestação e convenção, entre outros temas. Me siga aqui nas redes sociais, curte, compartilha, comente, encaminhe para os seus amigos, faça essa comunidade crescer. E você também que não faz parte da minha comunidade jurídica, clique no link, vai na minha comunidade jurídica, lá você vai ter dicas diárias sobre algum tema relacionado ao direito. Meu muito obrigado e até breve.